Pai do Senhor, meus irmãos, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Estamos agora diante do quarto e último trimestre de 2021. E agora nós estamos diante de um trimestre inédito. Já estudamos muitas cartas do apóstolo Paulo, mas nunca sua pessoa e o seu ministério. É disso que trata esse quarto trimestre. O pastor comentarista, vejam aí, é o pastor Elianai Cabral, que dispensa apresentações. Ele é o responsável, o consultor doutrinário da CPAD. Vejam a capa da lição. Traz uma pena e um tinteiro e livros. Então, eu posso apontar e fazer alusão a este versículo que o próprio apóstolo Paulo destacou. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então veja o apóstolo Paulo na hora da sua morte, como ele dá importância ali à questão dos livros e principalmente os pergaminhos, que diz respeito à palavra do eterno Deus. O nosso trimestre eu consigo dividir em 4 partes, vejam. A primeira parte é a introdução, a segunda diz respeito à biografia de Paulo, que vai dar lições de número 2 a número 5, e observe o subtema da nossa lição, lições da vida e do ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Então, nessa segunda parte, nós estaremos falando sobre as lições da vida. E na terceira parte, nós vamos assim falar do ministério do apóstolo Paulo, que corresponde às lições de número 6 a número 9. E depois, ao último bloco da lição, nós vamos falar sobre o ânimo do apóstolo. É o quarto bloco, sentimentos e abordagem espiritual do apóstolo Paulo, lições de número 10 a número 13. Então, nos acompanhe nesse trimestre. Veja, antes de nós iniciarmos o nosso comentário, veja o que escreve o teólogo Robertson. Excetuando o próprio Jesus, Paulo permanece para sempre o principal representante de Cristo, o expoente mais hábil do cristianismo, o seu gênio mais construtivo, do lado meramente humano, o seu campeão mais destemido, o seu missionário mais ilustre e mais influente, pregador, mestre e mártir mais distinto. Ele ouviu palavras do terceiro céu, as quais não é lícito ao homem referir, mas sentia-se ainda um vaso de barro. Este é o apóstolo Paulo. O nosso texto áureo, na nossa primeira aula, diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, destaque isso, e dos reis e dos filhos de Israel. E este versículo, irmãos, nós conseguimos observar como se cumpriu esta palavra profética nas minutas dos detalhes na vida deste homem, o apóstolo dos gentios. E eu destaco a palavra gentios, que quer dizer uma raça, uma tribo estrangeira, não pertencente ao povo judeu, uma tribo pagã, e esta era a nossa condição anteriormente, mas agora nós somos a igreja do Senhor, o Israel de Deus. Seu nome, Saulo, que é o seu nome hebraico, aquele que foi muito desejado, o que foi pedido intensamente, ou aquele que foi conseguido através das orações, mas ele preferia ser chamado por Paulo, que quer dizer pequeno. Paulo tornou-se apóstolo mais influente do mundo. Foi o pensador teológico mais criativo da primeira geração do cristianismo. Tem alguns que confundem cristianismo com paulinismo, mas o evangelho é de Cristo. Mas nas aulas mais para frente nós vamos explicar disso, porque dada a sua importância para o cristianismo, ajudou na construção da teologia do Novo Testamento. O mundo de Paulo dentro do Império Romano. A política de Roma era politeísta. E para entender o mundo do apóstolo Paulo, por isso a capa da nossa lição, dessa primeira aula, precisamos analisá-lo geograficamente, historicamente e também culturalmente. Roma, irmãos, era politeísta e Paulo inteligentemente soube tirar proveito dessa situação. O Império Romano tinha uma abertura religiosa em que se respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitasse os deuses do Império. Outra situação que Paulo soube tirar proveito foi de Roma construir estradas. E nisso nós entendemos um propósito de Deus. Isso favoreceu o quê? O evangelismo e as suas viagens missionárias. Só
teve êxito, Paulo, isso ajudou, contribuiu por causa dessa infraestrutura de Roma. Então veja aí, a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária. A respeito da cultura, podemos dizer que Roma era influenciada pela cultura grega, mais conhecida como a cultura de Helena de Troia, uma cultura mais popular e menos acadêmica. Por isso, o grego que se falava naquela época era o grego koiné, um grego popular. Os evangelhos, salvo algumas exceções, e as cartas e as epístolas do Novo Testamento, eles foram escritos no grego koiné. E Paulo falava e escrevia fluentemente, tanto o grego quanto o hebraico e também o aramaico. O grego koiné era tipo o inglês dos nossos dias. Agora, alguns aspectos da vida pessoal de Paulo. A cronologia da vida de Paulo tem poucas informações concretas, mas quando ele escreveu Filemão, por exemplo, que recebesse de volta ali o seu escravo do amor de Cristo, o Onésimo, Paulo identifica-se como o velho, indicando que sua idade era de aproximadamente entre 55 ou até 60 anos de idade, talvez até um pouco mais. Era a cultura que prevalecia naquela época. Uma pessoa com mais de 60 anos de idade era tratada como idosa. Agora, certamente a velhice de Paulo tinha a ver com desgaste físico, mental, emocional, que obteve depois que se tornou apóstolo do Senhor Jesus. Paulo foi criado e educado na fé judaica. Tendo 12 ou 13 anos de idade, aprendeu uma profissão, a saber, o de tecelão de tendas. Vindo da tribo de Benjamim, ele faz questão de destacar isso, para que os judeus assim o recebessem. Ele também pertencia à escola de Hilel, o grande nome e uma das escolas mais importantes da fé rabínica da época dos fariseus. Ele enfrentou seus oponentes com ousadia, ciência. Era também excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções fundamentais. Ele perseguia os seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. Que Deus em Cristo nos abençoe, que nós, ao longo desse trimestre, nós conseguimos entender e compreender a vida deste apóstolo que Cristo assim presenteou para a igreja. Amém.